São Marcos. João Marcos era judeu, da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu o Mestre. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascual e onde instituiu a Eucaristia. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar-se ao escrito sobre a vida de Jesus, que viraria a se tornar o segundo evangelho. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto que os demais, Mateus, Lucas e João. Porém, traz uma visão muito especial, aquela de quem acompanhou a paixão e o sofrimento de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus a sua missão. Levando seu manuscrito do Evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica, depois da morte de São Pedro e São Paulo. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois ao Egito. Lá, pregou especialmente em Alexandria. Nessa cidade, ele fundou uma das igrejas que mais cresceram. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, justamente quando celebrava o partir do pão. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje elas estão guardadas na famosa Catedral de São Marcos, na mesma cidade. São Lucas é o padroeiro dos médicos e dos pintores, porque ele exercia essas duas atividades. É o grande autor de 2 livros do Novo Testamento, o terceiro Evangelho, ou Evangelho segundo São Lucas. É o livro chamado Atos dos Apóstolos, o primeiro livro que vem na sequência dos 4. São Lucas era um homem sírio, originário da grande cidade Antioquia. Sua profissão era medicina. Lucas não conheceu pessoalmente Jesus. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Foi discípulo de apóstolos de Jerusalém e depois discípulo de São Paulo. Uma antiga tradição cristã afirma que São Lucas foi o primeiro artista a pintar a Virgem Maria e os apóstolos Pedro e Paulo. São Lucas não presenciou os fatos que narrou em seu evangelho. É quem ele narra mais detalhadamente os fatos da infância de Jesus. Essa parte do seu evangelho é chamada de Evangelho da Infância. Há uma tradição que diz que ele colheu os fatos diretamente das conversas com Nossa Senhora. Por isso, ele também é chamado de biógrafo da Virgem Maria. Toda a narrativa de São Lucas em seu evangelho é bastante detalhada. Os livros dos Atos dos Apóstolos é considerado uma sequência de evangelhos de Lucas. Trata-se de um livro importantíssimo, pois narra os acontecimentos maravilhosos do começo do cristianismo, narra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, as grandes viagens missionárias de São Paulo, as quais Lucas acompanhou. Narra também o primeiro concílio da Igreja, Concílio de Jerusalém, e uma série detalhada de fatos acontecidos no começo da Igreja. Trata-se de uma narrativa emocionante e coerente que vale a pena ser lida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês sabem, setembro é o mês da Bíblia, e normalmente acontece a feira bíblica pessoalmente, só que por causa do Covid a gente não conseguiu fazer ela. Então, esse ano ela vai ser virtual. Bom, hoje a gente vai falar sobre a introdução aos evangelhos. A gente vai falar sobre 2, São Mateus e São João. São Mateus. O apóstolo evangelista São Mateus teve 2 nomes, Mateus e Levi. Mateus quer dizer dom precoce ou conselheiro, ou vem de Magnus, grande, e Teus, de Deus. Como se dissesse, grande para Deus. Foi a mão de que Deus se serviu para escrever o seu evangelho. Levi quer dizer retirado. Ele foi retirado da sua banca de cobrador de impostos e colocado entre os apóstolos, acrescentando a comunidade dos evangelistas e incorporado ao catálogo dos mártires. O livro de Mateus começa desde o nascimento e início da vida de Jesus, e logo expõe o seu ministério trazendo as suas pregações, como o Sermão da Montanha. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Existe a tradição de Papias, por volta do ano 125, cujo dito diz que Mateus escreveu um evangelho na língua hebraica, e cada um traduzia conforme era capaz. A pretensão de que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito aparece com Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio. Outro testemunho importante sobre o evangelho de Mateus é dado por Santo Irineu, no segundo século. Ele foi o discípulo do grande bispo São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João Evangelista. O evangelho a ele atribuído nos fala mais amplamente que os outros três do uso certo do dinheiro. Não ajunteis tesouro para vós na terra, onde a traça e o caruncho destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O seu evangelho é dirigido aos judeus, para mostrar-lhes que Jesus é o Messias, esperado por Israel, e caracterizado por 5 grandes discursos de Jesus sobre o reino de Deus. Foi escrito com toda a certeza antes da destruição de Jerusalém. Aconteceu no ano 70. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho da Sagrada Escritura. Quem me conhece por dentro sabe o momento em que hoje eu estou. Velho dilema, eterno problema, mas vou indo por aí. De que adianta tamanha riqueza que eu possa alcançar? Rico por dentro, vazio sentimento. Eu vou indo por aí. Todos falam de mim, lá vai Mateus, sujo ladrão, dinheiro na mão, cobrando os impostos, taxando aos judeus, e reclamam de mim, lá vai Mateus, falso irmão, traindo a nação, jogando com Roma a custa dos seus. Bom, agora a gente vai falar sobre São João. São João seria o mais novo dos 2 discípulos. Tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade, a altura de São João, chamado por Jesus. Consta que seria solteiro e vivia com seus pais em Betsaida. Era pescador de profissão, consertava as redes de pesca, trabalhava junto com seu irmão, Tiago Maior, e em provável sociedade com André e Pedro. Foi manifesta nos livros da Bíblia a admiração de João por Jesus. Jesus chamou-lhe o filho de trovão. Posteriormente foi considerado o discípulo amado. Também ele e seu irmão, Tiago, pedem para ficar um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus quando estiverem no céu, além de serem batizados no mesmo batismo de Jesus, tendo por isso sido levemente repreendido por Jesus e causado certa inveja entre os demais apóstolos. Segundo os registros do Novo Testamento, João foi o apóstolo que seguiu com Jesus na noite em que ele foi preso. Foi corajoso ao ponto de acompanhar o seu mestre até a morte na cruz. A história conta que João esteve presente ao alcance de Jesus até a última hora, e foi-lhe entregue a missão de tomar conta de Maria, mãe de Jesus. O Evangelho de João é o 4º evangelho na Sagrada Escritura.